Você já parou para pensar que existe uma disciplina espiritual tão intensa, tão profundamente transformadora, que não apenas nos aproxima da presença viva de Deus, mas também abala os próprios alicerces do inferno? Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre essa prática, ele não o fez como uma sugestão opcional, mas como uma necessidade absoluta. Num momento em que os discípulos não conseguiram libertar um jovem atormentado, ele lhes revelou: esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. Mateus 17:21. Não foi uma observação casual. Foi uma verdade celestial revelada. Uma chave poderosa que, infelizmente, muitos esqueceram. O jejum em segredo, aquele que não atrai a atenção do mundo, tem a capacidade de liberar o poder do céu e quebrar as correntes que mantêm muitos cativos há anos. Hoje, quero abrir meu coração a vocês sobre esse tipo de jejum. Não me refiro ao jejum feito por hábito, para se exibir ou para cumprir uma tradição. Estou falando do tipo que nasce da mais profunda fragilidade. Quando alguém, movido por uma necessidade ardente, decide morrer para si mesmo para ver a glória de Deus manifestada em meio ao deserto pessoal. Ao longo da história, vimos como os servos do Todo-Poderoso ansiaram por ouvir sua voz, buscaram sua face em meio a tempos difíceis, desejando discernir sua vontade. Mas há uma forma de busca que abala o mundo espiritual. Aquela busca silenciosa que não faz barulho, que não clama por atenção, mas que se eleva como incenso ao trono de Deus. O jejum genuíno, nascido no oculto e carregado de devoção, carrega um peso que o adversário simplesmente não consegue suportar. Não é de se surpreender que, quando alguém toma a decisão de jejuar, obstáculos surjam imediatamente. Desconforto físico, emoções alteradas, distrações de todos os tipos, ou até mesmo ataques inesperados. Isso não é coincidência. É resistência espiritual. É a reação de um reino das trevas que reconhece que, quando um filho de Deus se humilha por meio do jejum, o céu é ativado e o inferno recua. As Escrituras não deixam espaço para dúvidas. Em Marcos capítulo 9, os discípulos enfrentaram uma situação que os oprimia. Eles haviam caminhado ao lado de Jesus. Eles haviam testemunhado sinais e maravilhas. E, no entanto, suas palavras não foram suficientes. Então, o Mestre deu uma lição que redefiniria sua compreensão espiritual. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Não se tratava de falta de fé, mas sim de batalhas que só são vencidas quando o corpo se rende e o espírito se eleva. Não basta ter boas intenções. Existem correntes que só são quebradas quando a alma se curva em reverência e o coração se dilacera em jejum. Mas não qualquer tipo de jejum. Não estou falando de uma abstinência religiosa sem propósito. Refiro-me àquele clamor sagrado que surge quando todo o seu ser clama internamente: Senhor, preciso que te manifestes. Esse clamor não ressoa nos ouvidos humanos, mas ressoa nos céus. No livro de Joel 2:12, o Senhor chama seu povo com estas palavras: voltem a mim de todo o coração, com jejum, choro e lamentação. Percebe? Jejuar não é simplesmente ficar sem comer. É a expressão de uma alma rendida. É uma decisão do coração. Quando jejuamos dessa maneira, não oramos apenas com palavras, mas cada fibra do nosso ser se torna uma oração viva. É como se o próprio corpo se transformasse em um altar de intercessão. Esse tipo de oração toca o céu de uma forma que muitos outros não conseguem. Não se trata de punir o corpo, mas de exaltar o Deus vivo acima de qualquer necessidade ou desejo terreno. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele fica inquieto. É por isso que ele lança seus planos quando alguém decide buscar o Senhor com sinceridade e jejum, porque esse crente se torna uma ameaça real aos planos do inferno. Lembra-se de Ester? O decreto de morte pairava sobre seu povo. Não havia saída humana, nenhuma solução visível. O que ele fez então, antes de se apresentar diante do rei terreno? Antes de dizer uma palavra, ele convocou um jejum. Ele entendia que a verdadeira batalha não era vencida nos salões do palácio, mas na presença do Rei dos Reis. Antes de tentar mover a mão de um homem, ele precisava tocar o coração de Deus. E fez isso através do jejum. Assim, ele abriu caminho para um milagre que mudou o destino de uma nação inteira. Vá, reúna todos os judeus presentes em Suzã e jejue por mim.
Assim começou aquela história transformadora. Durante 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber, o povo clamou com todas as suas forças. E o Senhor respondeu. Ester não apenas encontrou o favor do rei, como o decreto de morte foi anulado, e a armadilha do inimigo se voltou contra ela. O que parecia o fim foi, na verdade, o início de uma grande libertação. E tudo começou com um ato de consagração, o jejum. Muitos ainda não compreendem o poder da abnegação. Para eles, o jejum é apenas um esforço físico, uma dieta sem propósito. Mas eu lhes digo, quando alguém se nega por amor ao Senhor, quando sua alma se esvazia para ser preenchida por Ele, então as cadeias caem, os céus se abrem e o poder de Deus se manifesta gloriosamente. O que muitos não conseguem ver é o que acontece no reino espiritual. Correntes desfeitas, céus abertos, respostas que demoraram a chegar, descendo como chuva sobre um coração ressecado. Jejuar para mim nunca foi simplesmente abster-se de comida. É uma proclamação total de que meu verdadeiro sustento, minha força e minha porção suficiente é o Senhor. Ao apresentar meu corpo em sacrifício, meu espírito é inflamado com uma paixão renovada, e isso não passa despercebido no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou claramente, em Mateus 6:17-18, que o propósito do jejum não é a aprovação dos homens, mas tocar o coração do Pai. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Há bênçãos que não são alcançadas pelo esforço humano, mas são liberadas quando nos entregamos completamente interiormente. Quando minha alma se curva e diz a Deus, aqui estou, faça comigo a tua vontade. Estou pisando em solo santo. O jejum não é uma maneira de persuadir a Deus, mas de permitir que Ele me transforme. E essa transformação, sem exceção, começa no deserto, porque o jejum e o deserto estão interligados. Não há cume da vitória sem antes atravessar o vale da provação. Nosso Salvador foi conduzido pelo Espírito ao deserto, não como punição, mas com um propósito divino. Lá, ele jejuou por 40 dias, enfrentou tentações e também venceu. Esse tempo não o enfraqueceu, fortaleceu-o. O jejum não o esvaziou, encheu-o com o poder do Espírito. E quando o adversário veio atacá-lo, não encontrou um homem fraco, mas firme, fundamentado não em emoções, mas na palavra. Está escrito. Com aquela espada do Espírito, ele desmantelou todos os planos do inimigo. E quando ele deixou aquele deserto, Lucas 4,14 declara com poder: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ele não voltou o mesmo, mas renovado, revestido de glória, pronto para cumprir tudo o que o Pai havia planejado. E quando você decide jejuar, não está simplesmente ficando sem comer. Você está entrando em um processo sagrado de renovação. Você se afasta da agitação do mundo para sintonizar seus ouvidos com a voz que dá vida. Seu corpo pode enfraquecer, mas seu espírito é fortalecido para a eternidade. E o inimigo sabe disso. É por isso que, muitas vezes, justamente quando jejuamos, nossas lutas parecem se multiplicar. Fragilidade, confusão e cansaço se tornam presentes. Mas é justamente nessa aparente fraqueza que a graça de Deus se manifesta perfeitamente. Como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:10, quando estou fraco, então sou forte. O jejum não apenas esvazia nosso ser natural, também nos abre para receber a plenitude do Espírito Santo. E quando somos cheios desse poder, nenhuma força demoníaca pode impedir o que Deus começou. Muitos enfrentam batalhas espirituais prolongadas porque vivem vidas distraídas, satisfeitas com questões terrenas, adormecidas diante da urgência do reino. Mas o inferno treme quando um filho de Deus decide se consagrar verdadeiramente. Quando jejua, não como tradição, mas como entrega sincera, não por hábito, mas por santo desespero. Nesse momento, a atmosfera espiritual muda. O que é invisível é ativado. O coração se alinha, o discernimento é purificado, a autoridade é elevada. Porque o jejum não apenas move Deus, ele também transforma você. E quando você é transformado, tudo ao seu redor também começa a mudar. Ao longo da história, tenho visto isso repetidamente.
Homens e mulheres de fé que experimentaram o poder do jejum não como uma exigência religiosa, mas como uma chave que abre portas fechadas, famílias restauradas, vidas libertadas, vícios quebrados, caminhos abertos. Tudo porque alguém decidiu buscar a Deus além de sua zona de conforto. Talvez hoje você sinta que já tentou de tudo, que as respostas não estão chegando, que o céu permanece em silêncio. Mas eu lhe asseguro, o jejum não é apenas uma disciplina piedosa, é um chamado para a batalha. Quando você toma a decisão de jejuar, você está se posicionando no reino espiritual. E não é coincidência que naquele exato momento surjam distrações, desânimo ou uma luta interna difícil de explicar. Essa resistência é a evidência de que você está se aproximando de um terreno que o inimigo não quer que você toque. Você está perturbando reinos que ele preferiria manter ocultos. Portanto, quando sentir oposição, não pare, persevere. A Bíblia nos ensina que desde o primeiro dia em que Daniel resolveu buscar a Deus com jejum, a resposta foi enviada, mas houve guerra no céu. Não foi a sua força que triunfou, foi a sua persistência. E assim você também, se não desistir, verá os anjos se mobilizarem em seu favor. Porque quando alguém se entrega ao Senhor com o coração rendido em jejum, uma batalha invisível é desencadeada e move os céus. O jejum não é um gesto vazio. É uma declaração de dependência absoluta. É a maneira mais profunda de dizer: Deus, preciso de ti, mais do que de pão, mais do que de descanso, mais do que das minhas próprias forças. Reconhecer isso, viver com essa convicção, não passa despercebido no reino. Esse tipo de entrega abre as janelas do céu. O inimigo não se importa com crentes acomodados, mas treme diante daqueles que são completamente dedicados. Ele se abala quando alguém escolhe se afastar do barulho do mundo para buscar a Deus de todo o coração. O jejum não é apenas mais uma cerimônia. É uma revolução interior. Não é um fardo religioso. É um clamor da alma clamando: Senhor, assume o controle. E aqueles que clamam dessa maneira andam com uma autoridade diferente. Quando oram, o céu responde. Quando falam, a atmosfera espiritual se transforma. Quando me submeto ao jejum, nenhum poder das trevas pode resistir. Este não é um feito superficial ou uma prática a ser vista pelos outros. É uma entrega radical que poucos estão dispostos a abraçar. O verdadeiro jejum não busca a atenção humana, mas intimidade com o Pai. E quando isso acontece, o celestial irrompe no natural. Correntes são quebradas, muros que pareciam inabaláveis caem e as forças do inferno não têm escolha a não ser recuar. Este tipo de jejum não nasce de obrigação religiosa ou costume vazio. Ele brota de uma profunda convicção nascida no espírito. É ali que começa uma vida em que o impossível deixa de ser uma teoria e passa a ser uma realidade constante. Não se alcança por fórmulas humanas ou métodos sofisticados. É alcançado por uma entrega total que só Deus vê. Mesmo que o mundo não entenda, o céu responde e o inferno treme. Quando o Espírito me conduziu ao deserto, não foi por acaso. Foi um encontro divino. Foi o prelúdio de algo sagrado. Não era simplesmente um terreno árido e silencioso. Aquele deserto era um altar, um espaço reservado pelo próprio Deus para ativar algo que não nasce no conforto. Durante 40 dias e 40 noites, abstive-me de comida. Não porque estivesse enfraquecido, mas porque estava concentrado. Não por rotina, mas por consagração. Foi um ato silencioso de entrega completa. Ao final desse tempo, o tentador apareceu com truques concebidos não apenas para tentar o meu corpo, mas para testar a minha identidade e a minha vocação. Mas não hesitei. Respondi com o eterno: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Essa declaração não foi uma reação emocional. Foi uma afirmação nascida da autoridade espiritual, um fogo que emergiu do Espírito. Naquele lugar isolado, uma verdade eterna foi estabelecida. O alimento que dá vida à alma não vem da terra, mas do céu. E quando o inimigo ouviu essas palavras, perdeu todas as forças. Foi derrotado não com gritos ou violência, mas com a certeza do que é verdadeiro. O que aconteceu naquele deserto não foi um simples confronto, foi uma revelação. Jejum não significa fraqueza, é poder em sua forma mais pura.
Não representa vazio. É uma presença viva. Quando saí de lá, segundo Lucas 4,14, fui cheio do Espírito. Eu não era mais o mesmo. Algo em mim havia sido moldado. Eu havia sido testado e encontrado firme. Venci o invisível e caminhei com autoridade manifesta. Hoje, essa mesma porta permanece aberta para qualquer um que deseje se consagrar. Se você escolher buscá-lo com todo o seu ser, se escolher colocar Deus acima de tudo, prepare-se, porque o céu responderá. O que parecia inabalável começará a ceder. O poder do Espírito se manifestará poderosamente em sua vida. Tudo começa quando um coração humilde diz: aqui estou, Senhor. Fala comigo, guia-me, leva-me para onde quiseres. Esse é o tipo de jejum que transforma. Essa é a entrega que move os céus. E esse é o tipo de fé a qual as trevas não conseguem resistir. O jejum não foi simplesmente uma fase preliminar do meu ministério. Foi o limiar que me conduziu a uma comunhão tão profunda com o Pai que nada poderia nos separar. Não foi um evento isolado ou um ato reservado apenas a mim como filho de Deus. Foi um exemplo eterno destinado a todos os que anseiam viver sob a plenitude do Espírito. Não é um privilégio espiritual ou uma opção para os mais fervorosos. É uma urgência para todo filho de Deus que deseja andar em obediência e vitória. Eu não disse se você jejuar. Eu disse firmemente quando você jejuar. Mateus 6. Minha expectativa era clara. O jejum não era opcional para aqueles que queriam viver sob a vontade do Pai. Assim como eu passava noites inteiras em oração, também reservava tempo para jejuar, porque há batalhas que não se vencem com discursos, mas com corações rendidos. Quando o jejum se une à oração, os céus se abrem e o inferno estremece. Jejuar não se trata apenas de não comer. É silenciar as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus com clareza. É enfraquecer a carne para fortalecer o espírito. É fechar a porta ao ruído e abri-la para o lugar secreto. E é justamente nesse espaço íntimo que a alma se alinha com o eterno. É por isso que o inimigo apareceu rapidamente quando terminei meu jejum. Eu sabia que meu corpo estava exausto, mas também sabia que o poder me encheu, porque aqueles que estiveram a sós com Deus estão preparados para qualquer batalha pública. Não havia confusão, nem medo. Havia apenas uma conexão pura entre o Filho e o Pai. Quando estive no deserto, entendi que certas batalhas espirituais só podem ser vencidas quando o coração é moldado na intimidade com o Pai. Não basta recitar versículos ou ter boas intenções. É essencial estar alinhado com o céu. Esse alinhamento é alcançado quando o jejum quebra o orgulho, acalma os impulsos carnais e nos permite descansar completamente na orientação do Espírito Santo. O jejum vivido como eu fiz não dá margem à vanglória nem busca os holofotes, porque o foco não está no que deixamos de fazer, mas no que o Pai começa a trabalhar em nós, lá no oculto, enquanto o mundo continua girando sem perceber as coisas eternas acontecendo na alma que o busca. Ele nos esvazia para nos preencher. Ele nos silencia para falar conosco. Ele nos para nos mostrar o caminho. Durante aqueles 40 dias, não apenas resisti à tentação, fui fortalecida, guiada e preparada para o propósito que o Pai tinha para mim. O jejum não era uma obrigação, era uma conexão viva com seu coração. Em tempos em que a confusão turva a visão e os caminhos divergem, o jejum aguça o ouvido da alma para ouvir claramente a voz do Espírito. Não se trata de tentar manipular o Pai com nossas ações, mas de aprender a perceber o que ele já vem dizendo com ternura e constância. Nesse lugar de profunda sensibilidade espiritual, a alma pode discernir tanto os movimentos do adversário quanto os planos celestiais. Muitos desejam respostas imediatas, soluções instantâneas, mas o jejum nos ensina a esperar o tempo de Deus, a depender de sua vontade perfeita, a descansar em sua soberania. Ele nos ensina paciência quando tudo dentro de nós clama por pressa. Ele nos forma em humildade quando o mundo exige aplausos. Ele nos lembra repetidamente que seu tempo nunca é adiado, mesmo quando não coincide com nossa urgência. E quando essa verdade se enraiza profundamente no coração, caminhamos em paz, sem medo do amanhã, sabendo que cada passo é sustentado por aquele que vê em segredo. Nunca procurei impressionar. Eu não precisava da aprovação dos homens, pois meu olhar estava fixo no desejo do Pai.
Foi o jejum que me preparou para suportar a rejeição, para não ser influenciado pela fama, para permanecer firme quando as multidões tentassem me usar para seus próprios fins. Não permiti que a pressão externa me desviasse do caminho, porque a força que me sustentava vinha do invisível. Essa é a força que o jejum genuíno oferece. Uma força que não depende do ambiente, mas da comunhão constante com Deus. Não me lancei ao ministério sem antes passar pelo processo. Antes da cura, havia silêncio. Antes de falar, havia comunhão com o Pai. Cada passo era deliberado, direcionado por um propósito eterno, sustentado por uma vida de rendição, oração incessante e jejum profundo. Não existem atalhos espirituais. Aqueles que anseiam viver sob o poder do Espírito devem aceitar esse mesmo caminho. Devem se permitir ser transformados em seu ser mais íntimo, porque o que o Pai faz em segredo, Ele mesmo revelará publicamente em seu tempo perfeito, com poder, com clareza e com frutos que duram para sempre. O jejum que vivenciei não foi uma experiência estranha. Foi um ensinamento vivo, um convite aberto para você e para mim. A verdadeira autoridade espiritual não é transmitida nem copiada. É recebida na intimidade com Deus. Não nasce de emoções voláteis ou prestígio humano. É o fruto de ter estado a sós com o Pai, de ter sido afirmado no Espírito, de ter aprendido a viver não pelo que sentimos, mas pelo que o Pai disse. Essa vida de busca sincera, de obediência constante, continua sendo hoje o canal escolhido por Deus para manifestar sua glória. Para quem está de fora, o jejum pode parecer apenas uma decisão pessoal de se abster de comida. Mas, espiritualmente, esse simples gesto libera chamas invisíveis, muda atmosferas, destrói as fortalezas do inimigo e dá origem a intervenções divinas que de outra forma não ocorreriam. Para o mundo, o jejum parece silêncio, fraqueza ou perda. Mas para a criança confiante, o jejum é um clamor da alma que diz: Senhor, mais de ti e menos de mim. É uma chave que abre dimensões eternas, um caminho estreito que leva a uma força inesgotável. É ali, nesse abandono total, que se encontra a verdadeira paz, a orientação precisa e o poder de viver como eu vivi. Aos olhos terrenos, o jejum pode parecer insignificante e invisível, quase sem importância. Mas no reino de Deus, cada dia de jejum ressoa como uma trombeta na eternidade, como uma declaração firme de que um filho decidiu permanecer no meio do campo de batalha espiritual. Quando o jejum é praticado em segredo, sem buscar reconhecimento, é aí que ele verdadeiramente adquire poder. Não é uma demonstração exterior, mas algo que brota das profundezas de um coração completamente entregue ao Senhor. Quando medito no livro de Daniel, não o vejo como uma história antiga sem aplicação. É uma revelação do que acontece nos reinos celestiais quando alguém decide buscar o Pai com todo o seu ser. Daniel não jejuou por tradição ou para se exibir. Sua alma estava quebrantada, seu espírito profundamente comovido. Por 21 dias, ele se manteve afastado dos prazeres, do vinho, de qualquer coisa que o distraísse, e se apresentou diante de Deus com humildade e reverência. Ninguém celebrou, ninguém notou, mas o céu sim, porque tudo o que é feito em segredo é visto do alto pelo Senhor e honrado. O céu respondeu com uma visita angelical e palavras que ainda ressoam em meu espírito. Desde o primeiro dia em que você se dispôs a compreender e a se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e por causa das suas palavras eu vim. O Senhor não esperou até o fim do processo. A partir do momento em que Daniel dobrou os joelhos e submeteu o coração, o céu começou a se mover. Mas a resposta não veio imediatamente. Foi enviada, sim, mas foi interceptada. Um poder das trevas, o príncipe do reino da Pérsia, interveio por 21 dias. Não foi uma figura de linguagem, foi um genuíno conflito espiritual, uma luta nos céus que só terminou quando Miguel, o poderoso príncipe do Senhor, interveio. Essa foi a escala do conflito que eclodiu, porque um homem decidiu buscar a Deus sinceramente. Aquele jejum não abalou apenas o céu, abalou também o inferno, porque o inimigo entende que uma palavra enviada por Deus pode transformar tudo. Uma revelação divina pode quebrar correntes, libertar povos e mudar destinos inteiros. Portanto, ao embarcar no caminho do jejum,
Não espere paz de espírito. É comum que os primeiros dias sejam os mais difíceis, não porque o Senhor esteja distante, mas porque as trevas resistem ao que já foi decretado em seu favor. Oposição não é rejeição, é um sinal do peso do que está por vir. Se o inimigo luta tanto, é porque o que Deus ordenou é poderoso. Essa compreensão muda completamente a maneira como vejo o jejum. Não é passividade, é uma postura de combate espiritual, uma declaração de confiança que diz: confio em meu Deus, mesmo que não veja nada. Permaneço firme, mesmo que o céu pareça silencioso. Quem jejua não é fraco, é um guerreiro. Cada dia de jejum é um passo mais perto da promessa. Cada clamor sem testemunhas é um golpe contra a obra do inimigo. Daniel não parou quando não viu resultados imediatos. Ele não permitiu que o silêncio extinguisse sua fé. Ele perseverou. Enquanto orava aqui na terra, uma guerra estava sendo travada no céu. Da mesma forma, quando você decide permanecer fiel, quando se recusa a ceder, quando se apega à sua fé, mesmo quando tudo parece inalterado, você está causando um movimento no reino celestial. Nenhuma entrega autêntica passa despercebida aos olhos do Senhor. Ele vê a sua entrega, ele recolhe as suas lágrimas, ele ouve aqueles gemidos que ninguém mais ouve. A resposta pode não vir no primeiro dia, mas já foi enviada. O Senhor está trabalhando. Ele está lutando por você, preparando o momento perfeito para manifestar a sua glória em sua vida. O profeta Elias também experimentou a tensão da espera. Após confrontar os profetas de Baal, ele se retirou. Simplesmente ascendeu às alturas, curvando-se com o rosto entre os joelhos. Não há menção de que ele tenha jejuado, mas sua atitude era de total dependência. Ele orou uma vez e não disse nada. Orou novamente e permaneceu em silêncio, mas não parou. Na sétima vez, seu servo viu uma pequena nuvem, do tamanho de uma mão, mas foi o suficiente porque naquele pequeno sinal, os céus estavam começando a se abrir. Assim acontece com você. Talvez você não veja trovões ou relâmpagos. Talvez você apenas veja um pequeno sinal à distância. Mas essa nuvem é a evidência de que Deus já está em ação. Não desista. Não recue, porque o Senhor honra aqueles que se humilham, aqueles que perseveram, aqueles que não abandonam sua promessa, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Ele está com você. Ele ouve você. Ele luta por você. E no seu tempo você verá a sua glória descer. Após anos de seca, a chuva finalmente chegou. Não foi coincidência. Foi o fruto de uma busca persistente, de uma esperança que não se extinguiu. Assim é o jejum. Não é um truque para distorcer a vontade de Deus. É um ato de fé que nos alinha com o seu coração. Não é mágica, nem troca, nem pressão. É entrega. Significa abrir a sua alma para que o Senhor a preencha completamente. E quando essa entrega acontece, ele começa a agir. Durante o jejum, sinto como meu corpo enfraquece. Sim, mas é justamente nessa fragilidade física que meu espírito desperta com uma clareza que não pode ser alcançada de outra forma. É como se, ao silenciar a carne, minha alma pudesse se sintonizar melhor com as coisas eternas. Como a voz suave, porém poderosa, de Deus. Jejuar não se trata apenas de evitar comida. É uma jornada de transformação espiritual. Em meio ao silêncio, onde o burburinho dos desejos é deixado para trás, é lá que ouço com mais precisão o que realmente importa. Jesus nunca tratou o jejum como um espetáculo. Em Mateus 6, ele me deixou instruções claras sobre como esse tempo deveria ser vivido. Quando você orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mais adiante, no versículo 17, ele disse: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja visto pelos outros, mas por teu Pai, que está em secreto. Essa repetida menção ao segredo não é coincidência. Aprendi que é nos reinos ocultos que a verdadeira batalha espiritual é travada. As aparências não movem os céus, mas a autenticidade sim. Ruídos externos não perturbam o inimigo, mas uma vida dedicada ao reino mais íntimo o faz tremer. Não é o volume com que falo, mas a sinceridade e a profundidade do meu compromisso que impactam o reino espiritual. O inferno não se comove com belas palavras.
mas treme quando um homem ou uma mulher quebrantados buscam a face de Deus, firmes na fé, com os joelhos no chão e o espírito fortalecido. Nem todas as batalhas são vencidas pelo esforço humano. Há correntes que não são quebradas por boas intenções. Há barreiras que não cairão a menos que as pessoas se humilhem diante do Senhor. A alma se renda, a carne se submeta e o espírito se eleve com poder. O jejum não é uma moeda de troca com Deus. É uma arma poderosa nas mãos daqueles que decidiram se consagrar. Em Isaías 58:6, o Senhor faz uma pergunta que ressoa em meu coração. Não é este o jejum que escolhi? Quebrar as cadeias da impiedade, desfazer as cargas pesadas, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Isso me deixa claro que o verdadeiro jejum não se limita à mudança interior. Ele tem o poder de libertar os outros, de afetar o ambiente, de trazer liberdade e de quebrar laços espirituais. O jejum, quando feito com sinceridade, não apenas transforma minha vida, mas também impacta minha família, minha comunidade e até mesmo as gerações futuras. O inimigo entende isso muito bem, e é por isso que detesta o jejum. Ele sabe que um coração rendido pode reescrever o curso da história. Ele conhece o poder de uma oração nascida em meio à fragilidade, sustentada pelo sacrifício do jejum, capaz de abalar fortalezas aparentemente indestrutíveis. Ele teme o crente que se entrega completamente, porque sabe que tal rendição pode abrir o céu sobre a terra. Ele não se preocupa com rotina ou religião. O que realmente o move é uma fé viva, genuína e humilde. Essa fé move montanhas. Essa fé abre os céus. Essa fé faz Deus se manifestar. E quando Deus se manifesta, nada permanece igual. O jejum não substitui a oração. Ele a aprofunda. Não substitui a palavra. Ao contrário, a acende no coração. Não elimina a batalha, mas me equipa com armas celestiais para vencê-la. No reino espiritual, existem portas que só se abrem através da obediência, e o jejum representa uma das expressões mais puras de obediência. Negar a mim mesmo para abraçar a vontade de Deus. Toda vez que tomo a decisão de entrar em um jejum bíblico, não estou simplesmente me abstendo de comida. Estou caminhando resolutamente em direção a um reino onde as leis humanas deixam de ter domínio, onde as forças celestiais assumem o controle. Meu amigo, quero deixá-lo com isso em seu coração. O jejum não é um fardo, é uma oportunidade. Não é um castigo, mas um privilégio sagrado. Quando você decide se prostrar diante do Senhor, quando escolhe enfraquecer sua carne para fortalecer seu espírito, você está abrindo a porta para uma dimensão de intimidade com Deus que transforma sua vida de cima a baixo. Escute-me com atenção. Os maiores milagres não acontecem em palcos, mas em salas secretas, quando ninguém vê, mas o céu ouve. Não se esqueça disto. Obedecer a Deus e deixar todas as consequências para Ele é o começo de uma vida verdadeiramente consagrada. Porque não é o quanto você faz por Deus, mas o quanto você se entrega a Ele que transforma sua história. Você está disposto a se render? Você está pronto para entrar naquele terreno onde o natural se rende ao sobrenatural? Muitos oram, mas poucos se rendem. Muitos falam de fé, mas poucos a vivem quando ninguém vê. Você é um deles? Se esta mensagem tocou sua alma, convido você a deixar seu comentário. Como tem sido sua experiência com o jejum? Você acha que o jejum ainda tem poder hoje, ou o tornamos uma prática esquecida? Sua opinião importa e pode inspirar outras pessoas. Não saia sem curtir, compartilhar esta mensagem com alguém que precise e se inscrever no canal, para que possamos continuar crescendo juntos na verdade do Evangelho. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que a paz dele te envolva, o propósito dele te guie e a presença dele te acompanhe todos os dias da sua vida. Até a próxima. E lembre-se, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus,